a vida da gente é a vida real, assim, ninguém precisa achar que a gente é Mulher Maravilha, porque a gente não é, eu não sou, não faço questão de ser reconhecida assim. Mas eu aprendi, ao longo desse tempo, a eleger as minhas prioridades. E o que eu gosto de dizer para as mulheres se superarem, um ponto que foi assim, Dica, que foi a dica, cereja do meu bolo. cereja do bolo. Ao longo da nossa trajetória, o que você mais vai encontrar são pessoas que vão querer te descredibilizar. E não é o estranho, não, aquele que você nunca viu. Isso nem é só para mulher, né? Nem é só mas a gente é mais vulnerável a Jamais. isso. A gente Sim. a gente é mais sensível a esse tipo de crítica. Então você vai encontrar Ok, estamos hoje aqui em mais um episódio do podcast Superação, um patrocínio da MB7 Seguros e o apoio do livro Superação, um livro que foi lançado pelo Bruno Covas, nosso atual prefeito Ricardo Nunes, contando a história da minha superação. Mas eu entendo que não só eu tive que superar, né? Várias pessoas. Então eu trouxe aqui a super advogada, professora, ela é minha professora, gente. Professora universitária, graduada em Direito pela Universidade de Santo Amaro, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito. Extensão em Direitos Humanos pelo Yus. Já escreveram errado aqui para mim. Não, né? Na verdade é um em maiúsculo. Ius Genium. É uma escola que faz um convênio com a Universidade de Coimbra. Ok, depois eu te conto. Eu vi esse Coimbra, depois vou querer saber Bacana, desse foi uma cara grande aí, desse experiência. seu Coimbra. Então, essa universidade, Conimbriage, Age. é Age mesmo, É. como eu falei, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Presidente da Comissão de Direito Civil e Processual Civil do AB São Paulo, subseção Santo Amaro. Direito Civil e Processual Civil é a que eu estou fazendo com você. Né? Exatamente. Uma super galera lá. Um beijo para todo mundo que está assistindo a professora hoje, que faz bagunça na classe, não tem idade, né? Que honra, que delícia. E a professora, né, deixa a gente super à vontade. Também ela é autora de artigos científicos, depois vai falar sobre isso para mim. Eu vou dar um spoiler aqui da doutora Cláudia Trajano, que ela não sabe. Ela tem uma família super bem composta, a mamãe, o papai, mas eu também soube que o seu pai foi sua grande inspiração. Isso. Ele era de outra formação. Qual a formação dele? Meu pai é formado em Química Industrial. Química. Super a ver, sabe, gente? Super a ver. Mas ele tinha um sonho de ter uma filha. Aliás, ele fez a prova, né? Para entrar na faculdade de Direito e você ficou dodói, alguma coisa assim, e ele precisou parar por ali para cuidar da sua saúde, em primeiro lugar, a família, já é aí a importância dele. Isso mesmo. E aí ele foi te conduzindo, né? Você já sabia do sonho dele, ele te levava a alguma audiência? Porque ele não era dessa área. Não, na verdade, primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma honra enorme estar aqui. Estou muito feliz por lecionar para sua turma, para você, uma turma maravilhosa. Quero mandar um abraço a todos que estiverem nos acompanhando, uma turma querida. Super. Na verdade, vocês que me deixam à vontade nessa tela, né? A gente brinca com a turma que deixa brincar, né? Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. É sempre uma alegria enorme estar com você. Obrigada. Você é uma querida, uma comunicadora fora da curva. Obrigada. É uma honra enorme estar sentada nessa mesa. Muito obrigada por isso. Nós que agradecemos o tempo disponibilizado. Depois vocês vão saber como ela faz para superar o tempo. É uma mulher que supera o tempo, olha só. E ele é muito cronometrado, hein? Então, com relação ao meu pai, o meu pai ele foi aprovado no curso de Direito, meu pai veio de Recife, e chegando aqui ele prestou vestibular para o curso de Direito na USP, passou. No dia que ele foi fazer a matrícula, a minha mãe chega comigo do hospital com um diagnóstico de meningite. Nossa. Eu pequenininha, com 2 anos.
E aí a cena o meu pai me pega do colo da minha mãe e fala, não, fica aí, e sai desesperado comigo para levar para outro pronto-socorro. Aí soube que não era meningite, que era pneumonia, perdeu a matrícula, enfim. Também não era tão menos, né? É perigoso. É perigoso também. E aí o que aconteceu é que ele desistiu do curso de Direito e seguiu. Meu pai foi assessor político por muitos anos. Aí trabalhou com Esse assessor político eu não sabia. Assessor político do Gilberto Natalini, que é um querido, está sempre frequentando lá a nossa subseção. Assessorou nomes como Aldo Rebelo, Jamil Murad, trabalhou com grandes nomes e ele fez a carreira nisso, mas a formação dele é em Química. E hoje é interessante que esses dias ele estava lá em casa e minha filha mais velha, com 17 anos, estudando para prestar vestibular, tem uma baita dificuldade em Química e Matemática, e ele senta com ela com 71 anos, que ele vai fazer agora, e explica para ela com uma lucidez que eu fico maravilhada. Eu falo, pai, você devia ter seguido, porque você sabe fazer isso, você entende desse negócio muito bem. A gente que é de humanas, nós advogados, a gente não entende nada de número, né? E ele tira sarro da minha cara até hoje. Só honorário. Os 30%. Só honorário. Aí dá para fazer conta, tirou isso, ponto isso final. mesmo. Vamos lá, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que o pessoal me faz, sabe? Você conhece a Cláudia? O que não sei o que, eu fui anotando as perguntas. Que legal. Assim quando o pessoal assistir vai falar, olha, mas fui eu que perguntei. Muito bom. Vai ter aquela interação, né? Olha que engraçado, pergunta de aluno, tá? Qual a melhor e pior, tipo sem noção a pior, sabe? Qual a melhor e a pior pergunta que já te fizeram na sala de aula? Isso aqui é de aluno, né? Olha, são muitos anos de docência, muitos anos, pelo amor de Deus, são 6 anos de docência, mas assim, com os 6 anos muito intensos, né? Com bastante conteúdo. Eu não consigo lembrar, assim, exatamente qual foi a melhor ou a pior pergunta, mas eu lembro de grandes experiências. É muito gostoso. Engraçadas. Não, e assim, impactantes, porque eu tenho um perfil de professora que eu sou mais descontraída, né? Eu sou testemunha. É minha personalidade. Eu gosto da docência, porque a docência possibilita que a gente seja quem a gente é, despido da formalidade da advocacia, né? Não tem como a gente conversar com o cliente, brincar, falar uma graça, não tem como. Mas na sala de aula dá para você ser do jeito que você é. Então, a minha personalidade favorece que os alunos tenham uma abertura comigo, criem conexão. E aí, eles se aproximam de mim. Então, por causa disso, eu já presenciei experiências muito interessantes de alunos que se inspiraram no meu jeito, e às vezes eu estou andando na rua, professora, eu fui sua aluna em 2018, e você falou legal. Tal coisa, eu ia desistir do curso, hoje eu faço como você, e tal. Esse negócio da gente impactar pessoas, influenciar pessoas para que elas sigam os seus desejos, isso é muito positivo para mim. As questões a questão não pode, eu quero saber da pergunta. A questão das perguntas, às vezes, o que é mais difícil lidar na sala de aula é quando um aluno faz uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando. E aí você se questiona como professor. Gente, recentemente... Será que essa pessoa está aqui? Ela está entre nós? Não, eu estava dando uma aula que tinha a ver com conteúdo de direito civil, e o aluno fez uma conexão com o direito constitucional que não, era totalmente inoportuna. Tudo bem que dá para fazer esse diálogo, a gente sabe, mas sim. No caso do assunto que eu estava falando... Alguns assuntos conversam com outros, mas esse não tinha diálogo. Não tinha como. E ele fez uma pergunta, assim, e eu perguntando se aquilo tinha a ver com a matéria de direito constitucional, e eu me lembro que na hora eu parei assim, eu falei, gente... mais alguém está fazendo esse link? Porque... Tem mais alguém estranho na sala? Não, porque, assim, ou eu estou falando grego, ou... quando eu me deparo com situações assim, que eu percebo que o aluno está totalmente fora do meu assunto, aí eu fico... Dá vontade de pegar a bolsa e sair. Você sabe que eu tive um professor, só que ensino médio, né? Ele ensinava matemática e ele fazia umas setas, uns negócios assim, tudo para chamar atenção. Aí o aluno fazia uma pergunta
assim, nada a ver, ele saía da sala, apagava a luz, saía da sala, ele entrava de novo, boa noite, gente, eu vou ensinar matéria tal, para quem não sabe, é essa matéria e começar. Olha, compreendo. Dá vontade de fazer Dá isso. vontade de fazer isso, porque você, assim, gente, para a gente chegar na sala de aula, você tem todo um preparo prévio de atualizar aquele conteúdo, fazer pesquisa, jurisprudência. As aulas de vocês, por exemplo, de pós-graduação, eu passo um dia inteiro preparando, porque a gente faz com mais aprofundamento e tudo. Aí você chegar num ambiente, você tá ali falando, porque para você está entendendo tudo. Sim. Mas, de repente, o aluno faz uma pergunta que não tem absolutamente nenhum link com o que você está falando, dá um pouco de desespero. Mas isso é muito comum na graduação. E como eu gosto... Após de doutorado, todo lugar tem, né? Não, tem, mas na graduação é mais... Porque o pessoal é novo, assim, aquilo é totalmente novo. Quando a gente chega na graduação, vocês já tem uma baita de uma base, uma bagagem. É muito gostoso dar aula. Engraçada tem? O quê? Pergunta engraçada. Tem comentários engraçados, né? Eles adoram, assim, situações engraçadas na sala de aula o tempo todo. Fofoca. Às vezes eu vou dar aula de direito de família e eu conto situações de cliente e tal. Quando eu termino de contar a situação, eles me cobram. Professor, e depois? O que aconteceu? Não, eu só contei essa situação para conectar o assunto. Gente, não era fofoca, era um exemplo da matéria, por favor. Inclusive, na minha última aula de direito civil que eu dei essa semana, os meus alunos disseram, professora, por favor, traga mais fofoca. Eles fazem cada comentário dentro da sala de aula, é muito divertido. É super legal. Tem um colega na sala, pessoal, colega, não lembro o seu nome, nós estamos nos conhecendo ainda, é uma turma nova. Ele é muito inteligente. Ele sabe todos os artigos de cor. Sabe quem é lá no fundo? Eu sei quem é. Até o Vademeco. É isso mesmo. Ele é um... Eu não decoro artigo nenhum. Ele decora tudo. Ele sabe. Nossa, ontem, quarta-feira, eu falei para ele assim: dá para trocar de cérebro? Eu acho demais, gente. Quem lembra o artigo, onde está, imagina, eu não lembro de nada disso. Toda vez, por mais simples que seja o artigo, eu vou lá consultar. É isso mesmo? Será que não mudou? Bom, e assim vai dando aula. Nossa, eu gosto demais da sua aula. Eu descontraí. Aí a pessoa, não. Às vezes você fala, vocês não entenderam. Não, peraí. A gente nem perguntou, eu estou olhando a carinha de vocês, vou explicar de uma outra forma. É isso aí que vem os exemplos, é muito legal. Agora eu quero saber o que você foi fazer em Portugal com esse tal aí de Dr. Coimbra. Quem Olha, Portugal... Não, tá vendo? Uma pergunta que não tinha... Mas quem é esse Dr. Coimbra? Gente, Portugal foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu fui no comecinho de 2022. Ok. Estudar Direitos Humanos. Direitos Humanos. Olha só, eu comecei, assim, eu fiz pós-graduação, mestrado, tudo na área de Direito Civil, Processo Civil. Ok. Mas quando eu entrei em contato com a docência, eu fui me apaixonando por Direitos Humanos, porque Direitos Humanos tem a ver com a essência da justiça, né? Sim. A gente... Não era o criminal que a gente é apaixonado? Deus me livre. Eu tenho, olha, os meus alunos, quando querem me irritar, eles me mandam, penal é melhor que civil. Nossa. Já sabe que arrumaram uma inimiga. Eu tenho horror de direito penal. O que eu falo para os meus alunos é, mas gente... graduando gosta, né? Adora. Os casos. Inclusive, é impossível, eu que sou do direito civil, é impossível competir com os professores de direito penal. Eu sempre perco, que eles adoram o olho caído para fora, uma cabeça rasgada. Deus me livre. Mas, a partir do momento que eu entrei na docência, eu comecei assim, não faz sentido a gente falar de direito civil, ou de direito em geral, sem trazer assunto de direitos humanos, sem que aquilo faça sentido para o aluno, né? Sem contextualizar o direito dentro da nossa realidade. E isso foi crescendo o meu interesse por causa disso, por direitos humanos. Então, hoje em dia, as minhas aulas, todas elas têm um pano de fundo de questões de direitos humanos. Eu sempre trago isso. Estudar direitos humanos. Uma introdução. Isso. Tipo, pense nisso. Sabe quando eu falo na aula, gente, eu preciso que vocês entendam esse tema dentro de um sistema, né? Por que a gente fala do princípio da boa-fé? Ele não está solto no sistema, no ordenamento. Ele tá integrado num sistema, num modo de pensar, que tem a ver com justiça. Então, eu fui parar lá em Coimbra, em 2022. O princípio da boa-fé, não o princípio...
da vantagem, né? Exatamente. Entende? Aí já traz uma Exatamente. parte, né? Tá tudo. Eu gosto de contextualizar essas coisas. E aí fui parar lá em Coimbra em 2022 para estudar direitos humanos. Conheci pessoas maravilhosas. Ah, então Coimbra é uma universidade. Na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Eu falo assim essas perguntas engraçadas, porque nem todos que estão nos assistindo são da área do direito. Então, eles, de repente, pensam que é o doutor Coimbra. Né? Não, é verdade isso. As pessoas que não são do direito não estão familiarizadas, que a gente dá muita importância para a Universidade de Coimbra como o berço do direito mesmo, né? Mas foi uma experiência excelente, assim. Estudei com professores de lá, com professores, inclusive uma das professoras, ela é hoje juíza do Tribunal Europeu. Um conteúdo maravilhoso, uma visão de direitos humanos que é bastante sofisticada, um pouco diferente da nossa, diferente que eu digo, é mais avançada. Não sei se mais avançada é o termo adequado, mas eles, como na Europa eles lidam com outras dores que são diferentes das nossas, Sim. Eles têm outra perspectiva para tratar de direitos humanos. E eles são mais velhos, né? São mais velhos. Digo como nação. Isso, como nação. Então, tem experiências aqui da sociedade evolutivas que lá já foram aprendidas. É exatamente o que você falou. Experiências que lá já foram aprendidas. Então, a gente ainda patina em temas aqui que lá eles falam, mas isso é tranquilo. Como assim? Vocês estão discutindo isso ainda? E aí tive aula com professores de lá, com alguns professores daqui, além do conteúdo da experiência, da vivência na Universidade de Coimbra, que foi muito grandiosa para mim, teve o saldo muito positivo, que foi o repertório de amigos que eu fiz, de advogados, de pessoas que eu conheci, network, que muitos brasileiros com os quais eu tenho projetos até hoje, inclusive um deles, um grande amigo que grava o meu podcast comigo, que é o professor Willy, foi um grande amigo que eu fiz lá, entusiasta também dos direitos humanos, e foi uma experiência maravilhosa. Eu recomendo a todo mundo que é do direito, que viva essa experiência ainda, faça essa vivência fora do Brasil. Assim, esses meus amigos ainda seguiram depois estudando na Espanha. Eu estou com um projeto de voltar para estudar direitos humanos na Europa, agora na Espanha. E assim, é maravilhoso. Isso enriquece bastante o nosso currículo. Viu, Michel? Você que está aí nos Michel. Ele já foi a Europa inteira. Pensa o quê? Com acho que 18, alguma coisa assim. Olha que delícia. 20, né? Alguma coisa assim, mas não para estudar. Primeiro para conhecer, ele não foi só em lugares turísticos, ele foi em lugares mais carentes, bacana. Conhecer essa parte que linka com direitos humanos, né? Excelente. Agora, eu quero que ele volte para estudar. Isso também, mesmo. Bom, agora falando em direitos humanos, tá? Estou em Portugal, Coimbra, fez conexões, network, tudo bem, mas para quem não conhece, falando para advogados e depois falando para pessoas que são de outras áreas, o que é direito humano, afinal de contas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na TV passa uma coisa muito assim, direito humano é que você não pode pegar a pessoa que está presa e judiar dela, né? Que a palavra judiar é meio... Enfim, mas estou falando da forma... O que é, na verdade? Então, como eu disse, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente, quando fala de direitos humanos, a gente tem que, primeiro, superar o desafio de tentar tirar essa pecha de descredibilidade que foi colocada em cima desse termo. A imprensa tem um papel... Reeducar, né? Reeducar. A imprensa tem bastante responsabilidade nisso, quando fala assim... Esses dias eu estava falando isso para os meus alunos, quando você vê uma notícia na televisão, a polícia encontrou o bandido e e aí chegou direitos humanos. Aí fica parecendo que os direitos humanos estão ali para atrapalhar a atuação da polícia que quer fazer justiça. Isso é muito perigoso, porque essa percepção... Muito restrito, né? É muito restrito, é uma percepção muito pobre, muito restrita e injusta, né? Porque, de fato, existem direitos humanos para o condenado, para o bandido. Existem. Mas esses direitos humanos, os mesmos que protegem os bandidos, são os que protegem você. Então, o bandido, assim, a gente tem um sistema de justiça no nosso país. Esse sistema não pode ser anulado, não pode ser ignorado. Ele faz parte, ele não é só isso. Né? Não é só isso. Então, quando a gente pega um bandido, um estuprador, um assassino, é claro que a gente mesmo tem vontade de matar a criatura. Porque nós somos humanos, a gente tem sangue correndo na veia, a gente tem família. Só que a gente não pode fazer isso porque existe um sistema, um protocolo para que essa pessoa responda pelo que ela fez. E o advogado, ou
aqui eu estou falando do advogado, porque o advogado sempre é o destinatário das críticas dos direitos humanos, né? Sim, O é advogado verdade. defende bandido. O advogado está lá para garantir que os direitos constitucionais desse bandido sejam observados e respeitados. Ok. Só Que ele isso. cumpra proporcionalmente ao Exatamente. que aconteceu. Exatamente. Não, né? Que essa pessoa tenha o direito de se defender, tenha o direito de responder a respeito das provas que são produzidas contra ela, que tenha um julgamento adequado. Isso é um dos elementos que compõem o nosso sistema. Mas direitos humanos, de modo geral, quando a gente fala, por exemplo, do seu direito de liberdade de expressão, de exercer o seu credo, de se comunicar. Eu estou aqui falando com você, eu posso falar o que eu quiser, eu posso xingar o governo se eu quiser. Sim ou não? Verdade. Isso é liberdade de expressão. O seu direito à educação, saúde, acesso. Isso são direitos humanos. São os direitos, o direito de você não ter a sua vida violada, o seu direito à liberdade. Liberdade no sentido Não tem amplo, preço, no né? sentido restrito. Não tem preço. Isso são direitos humanos. Então, quando a gente brinca com esse assunto, direitos humanos para quem? Direitos dos humanos? Não, não são direitos dos humanos. São direitos também dos humanos. Também. Mas da sociedade em geral. É importante que num Estado democrático de direito, esses direitos sejam tratados com seriedade, com respeito. Então, quando você atende, nós somos advogados. Você recebe lá um cliente no seu escritório que fala, olha, doutor, o meu filho precisa que o plano de saúde ou o governo custeiem um medicamento de alto custo e não estou conseguindo. Você pega uma ordem lá, uma liminar, e o juiz diz paga. Você está garantindo o direito humano à saúde, à vida do teu cliente. Entendeu? A gente lida com isso o tempo todo. É um direito humano. Acrescentando, nem a falar isso, mas é uma informação aí para a população. O remédio de alto custo, você não precisa falar assim, é caro, eu não tenho acesso, eu sou pobre, não tenho, vai morrer assim. Não. Aqui na Zona Sul mesmo, onde nós estamos, tem ali na... Fala aí, produção, Pedroso de Moraes, qual o endereço lá do SUS? Bom, se você colocar SUS, acesso à medicação de alto custo, lá eles te dão uma folha, azul, aliás, onde tem das 7 da manhã às 5 da tarde, elas são super educadas, tem médicos lá que te atendem na hora, assim, questão de analisar a sua documentação, elas te explicam no guichê tudo o que você precisa para medicação, elas já têm as folhas para cada tipo de doença, o que você precisa para conseguir a documentação, você junta tudo bonitinho, protocola lá, às vezes não está muito corrido, a médica analisa na hora, e se tiver o documento, eles dispensam, se tiver a medicação, eles dispensam na hora, basta você levar uma caixinha de isopor e colocar gelo dentro e tchau, foi para casa com a medicação. Informação de utilidade pública. Agora, se ninguém quiser te dar o remédio depois disso, aí contrate um advogado, não fique sem a medicação, né? Exatamente. Mas é importante, já fizemos assim na área do plano de saúde para clientes e assim às vezes a pessoa que trabalha para o cliente, sabe, tem uma situação mais precária e todos eles pegaram a medicação. Então não tem segredo, Estado não dá medicamento, dá sim, vá nas fontes, bata nas portas e faça questão, é um direito seu. Exatamente, direito humano e não conseguindo. É um direito humano. E não conseguindo, você contrata um advogado. Com certeza, não vai tentar ir sozinho, porque vai acabar trilhando caminhos aí difíceis que não vão alcançar e pode até cair na mão de um estelionatário que promete o remédio, mas ele quer tanto em dinheiro adiantado. Isso mesmo. Cuidado, é assim, vai na farmácia, deu o formulário, você colocou os documentos certinhos, levou lá no posto do SUS, né, que tá lá, SUS, prefeito, tudo mais. Conseguiu, ok, não conseguiu, vá direto a um advogado. Não vai, eu vou dar um jeitinho que não sei quem falou que cobrando tanto consegue o remédio. Isso é estelionato, gente. Isso vão te enganar. São pessoas que se aproveitam do seu desespero. É isso mesmo. Exatamente. E isso é direito humano, por exemplo. Exatamente. O direito humano é isso. É o direito que nasce com você. Só pelo fato de você ter a condição humana, você é sujeito de direitos. Vou te fazer uma pergunta diferente agora. Manda bala. É engraçada, essa é pergunta de aluno que nem começou direito. Ele está pensando se ele faz direito.
Aí eu falei, estou pensando, falaram que é difícil, que é impossível, que ele é muito. Ai, eu falei assim, nossa, gente, não é nada disso. E o legal, quando eu fiz direito, fazia uns 17 anos que eu não estudava, terminei o ensino médio, por lá parei. Fiz cursos na área de seguros, né? A SUSEP, que é bastante séria e tal, mas aí eu também fiquei um pouco com esse pensamento, né? Aí o Dr. Sheffer chegou para mim e falou assim: filha, entra, não é você que vai estudar. Todo mundo vai estudar, vai te levando. O negócio é vai indo, aí você vê outro tirando nota, você quer também. Quando vai ver, você está lendo livros e mais livros. Então, é uma coisa que a amizade também leva. Mas eles estão pensando em fazer direito, perguntaram o seguinte: redação jurídica? Redação de novo? Mas eu já tive professora de português, já aprendi redação na escola, inclusive tirei umas notas assim maravilhosas, melhores notas da sala, tirei 5,5, tinha que ser 6, mas aí a Pro deu um trabalhinho e eu consegui o meio ponto. Agora eu vou ter que fazer redação de novo. É diferente, gente. Doutora Eita. Cláudia, nossa professora, vai explicar, não é essa redação. Não, inclusive, eu posso fazer aqui uma propaganda, porque segunda-feira eu vou estar fazendo uma oficina de redação jurídica. Pronto aí. Lá na OAB Jabaquara, Rua Afonso Celso. Não vou lembrar o número, mas é na Afonso Celso, OAB Jabaquara. Bota lá no Waze que chega. Para advogados, estudantes. Na verdade, é aberto ao público, mas geralmente a gente recebe advogados e estudantes de direito. Nossa, que bacana esse assunto, porque, gente, a questão da redação, que se essa pessoa já tem habilidade com escrita, maravilha, digamos que é Mas 30%, ela tirou 5,5. digamos que é 30% do caminho andado, né? Porque essa habilidade, primeiro que a gente tem que treinar o tempo todo, né? Tudo na vida a gente esquece. A gente estava falando agora há pouco do aluno que lembra dos artigos. Só ele na classe. Só ele na classe. Eu, quando era estagiária, que fazia muita petição, eu lembrava de tudo. Aí depois você vai terceirizando, você vai ficando mais nos bastidores e tal. Se você não chegar para pegar, fazer uma inicial, você esquece da estrutura, como é que faz pedido, onde é que está o artigo que fala da liminar, a gente esquece. Tudo é treino. Essa regra vale para a redação. O que acontece com a redação? A redação, segunda-feira, OAB Subseção Jabaquara Saúde. Um beijo para Terezinha, meu amor, Terezinha, amo também. Um beijão e um beijo pro Fante também, que eles têm um pouquinho de ciúme um do outro, brincadeira. Mas Fante, gente... Não, eles são muito amigos, eu brinco com eles nisso, porque eles são verdadeiramente amigos, eles se gostam mesmo. Então sempre juntos, Estão né? sempre juntos. Os presidentes da capital são unidos, um vai ajudando o outro, é super incrível. Toda vez que eu estou com a Terezinha, ela pode deixar que eu vou dar entrevista. Ela é maravilhosa. Super bonitinha. E eu queria falar o seguinte: segunda-feira, OAB Subseção Jabaquara, com a nossa presidente Terezinha, nossa super professora Cláudia Trajano. Qual o horário? Às 18 horas. Vai ser uma oficina de redação jurídica que a gente vai justamente destrinchar, falar um pouquinho da importância da gente adequar a escrita no nosso mundo jurídico e fazer um treinamentozinho para desenvolver, para ver como é que tá, né? Fazer o diagnóstico e desenvolver mais a redação de quem estiver lá. E aquele formato, novo, Michel fez, como chama? Visual Law. Michel fez. A molecada mais jovem, eles têm muita facilidade com essa Mas ajuda, chama a atenção do juiz, chama a atenção do juiz. A gente teve esses dias lá na unidade que eu leciono, na Anhanguera, Vila Mariana, a gente teve uma palestra com a professora Leia, que é lá da subseção Jabaquara também, falando justamente, um dos pontos que ela tocou foi sobre essa questão do visual law, que é um formatão diferente da petição inicial para chamar a atenção. Fica mais limpa, destaca o que quer destacar com cor, gráfico e tudo mais. E ela trouxe um dado que eu achei interessante, que tem alguns juízes que estão recalcitrantes com relação a isso, eles estão resistindo. Não sabia disso. Ela trouxe uma decisão de um juiz... Mas foi um juiz com mais idade? Certamente. Esse juiz, ela trouxe uma decisão de um juiz, se eu não me engano, de Curitiba, que ele mandou o advogado emendar a inicial, porque o advogado apresentou a inicial nessa configuração aí de visual law. E o Sul, geralmente, eles são tão... de lá que saem as decisões, né? O que aconteceu com ele? Aí mandou o advogado emendar. O advogado, em vez de emendar, ele fez uma petição explicando o porquê da pertinência de manter naquele formato. O advogado foi lá, aí o juiz foi lá
preferiu a inicial dele. Pegou ranço. Pegou ranço. É que assim, a gente vive num momento, né, de ruptura com certas culturas, com certas ideias, né? A minha formação em Direito vai fazer 20 anos no ano que vem, 20 anos. Eu quando frequentava o OAB, tinha máquina de escrever. Curso de datilografia você fez? Fiz, menina, eu fiz. Então você começou a faculdade com 10 anos. Ai, adorei. Não, eu comecei com 17. Eu me lembro ainda da época que a gente distribuía inicial trabalhista, que a gente carimbava as folhas e tal. E aí, de repente, as coisas mudam. E essa adaptação não é sempre tranquila. Mas a gente precisa ter abertura para ela. Sim. Eu acho linda. Será que ele nunca viu? Eu acho que ele não quer aceitar, sabe? Eu já despachei petição com o juiz, que o juiz mediu na régua a distância entre o endereçamento e a qualificação. Sabe, assim, extremo rigor. Mas a gente vive um novo momento, né? A comunicação precisa ser mais rápida, precisa ser mais limpa, mais direta. Até porque desafoga ajuda. É isso que eu ia dizer. O juiz, a gente sabe que ele não tem paciência para ler a petição toda. Isso não é de hoje, né? É muita coisa. Então, quando você faz esse formato, você já destaca o que você quer destacar, você facilita a vida dele. Eu sou super adepta. O que eu reforço muito quando eu falo da redação, é que muitos profissionais do direito têm dificuldade com compreensão de texto, têm dificuldade ainda com a base, embora tenha tido aula de português na escola. Esse foi do 5,5. Esse foi do 5,5. Por quê? Porque eles não entendem a importância da leitura. Com leitura, a gente adquire repertório de palavra, aprende a escrever. Leitura. E não só de textos jurídicos. Tem alguns textos jurídicos, artigos científicos, que eu trabalho, inclusive, em sala de aula, que eles têm um conteúdo muito denso ainda, difícil, e a gente tem que ler 3, 4 parágrafos, 3, 4 vezes o mesmo parágrafo para entender. Eu tenho isso também, mas não tem problema. Vai, leia, tenha contato com esse tipo de texto, mas também precisa ler outros livros. Leia o que você gosta, lê sobre justiça, filosofia, gibi, lê qualquer coisa, mas leia, porque você precisa incorporar o hábito. E você vai ser um melhor escritor. Qual que é a maior dificuldade que eu vejo dos profissionais? Primeiro, a falta de habilidade com interpretação. E segundo, a falta de capacidade na própria elaboração da escrita, no que se refere à concisão, objetividade. Vai lá e fala o que você precisa falar. Escreve mais do mesmo. Exatamente. Fala o que precisa falar, sem excesso de linguagem, sem adjetivar a parte contrária. Esses dias eu vi no Instagram uma situação em que o advogado ingressou com a ação de divórcio contra a mulher, estava representando o marido, dizendo que a mulher ficou gorda e desinteressante. Assim, doutor, para que isso? O juiz vai decretar o divórcio de qualquer jeito, que não tem juiz no mundo que vai obrigar alguém a ficar casado. Fora que eu acho que cabe alguma coisinha lá dela. Cabe, além de uma representação contra esse advogado, uma indenização por danos morais, sem dúvida. E do advogado, ainda. Sim, não é nem do ex. Não é nem do ex. Então, assim, a gente vê excesso de linguagem, a gente vê advogados que reproduzem aqueles trechos de doutrina que são gigantes. O juiz vai pular isso. Para quê? Coloca lá uma jurisprudência e mostra qual é o link dessa jurisprudência com o teu caso. 2, no máximo 3, eu gosto de no máximo 2. Eu gosto de deixar minha petição muito limpa. Diz o que aconteceu, diz qual é o direito e diz o que você quer. Acabou. Não tem que ficar se aprofundando muito, porque você dá muito para ver que você quer colocar volume naquilo ali, mas sem objetividade nenhuma. Quer mostrar que sabe através da repetição do mesmo. Exatamente. E coloca papel. E lá no começo, às vezes que o juiz só dá uma olhada, no começo também já não tem nada, pedindo nada, só lá pro meio. Exatamente. Às vezes a gente vai fazer uma defesa lá no escritório e a petição inicial tá tão cheia de coisa que você tem dificuldade de compreender o que essa pessoa, qual é o problema dessa pessoa. Então, eu imagino você lendo. Você acredita? Tipo assim. Oi? Oi? Hã? Isso mesmo. Ele precisa participar do curso urgente. É isso mesmo. Mas olha, galera, vai ser gratuito. Eu recomendo muito, gratuito. Você não tinha falado. É gratuito. Gratuito. OAB Subseção Jabaquara, com a nossa presidente Terezinha, nossa super professora, às 6 da tarde. 6 da tarde. Muito bacana. Eu só não vou porque eu tô na pós na segunda. É verdade. Lembra? Mas vocês vão trazer para Santo Amaro, eu tenho certeza. Vamos sim. Bom,
Aqui eu fiquei sabendo, não sei se já saiu, se tá saindo, mas eu quero um spoiler. Me parece que tem uma obra aí. Tem uma obra coletiva. Como é que você soube disso? Ah, eu tenho informantes. Eu sou jornalista. Jornalista tem que ter informação. Sério, você é jornalista? Eu sou Que jornalista. bacana. Agora, Essa mulher é muito facetada. É coisa de mulher querer fazer muita É. coisa, né? Então, essa obra coletiva, coordenada pela querida Darliane, lá da nossa Comissão de Direito Civil e Processo Civil, uma querida, um livro de mulheres. É muito bom, muito bom. E a gente tá falando sobre as nossas experiências de vida, mas linkadas à nossa atividade profissional. Então, por exemplo, para mim ficou um tema, eu estou escrevendo sobre a questão do machismo institucional. Tem muita coisa para falar. Nossa, veio uma juíza aqui que ela contou cada coisa que eu falava assim, eu nem imaginei, parece que tem um fórum, não sei aonde, que só fazem 4 anos que tem banheiro feminino. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ela chegou lá, não tinha banheiro para ela ir. E a gente passa isso, né, na vida, na sociedade, e institucionalmente ainda tem, embora haja, né, tenha crescido o número de mecanismos para tentar equalizar essa questão. A gente tem aí o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é muito bacana. Inclusive, eu estou tentando trazer uma amiga juíza lá do Sul para dar uma palestra na subseção de Santo Amaro sobre esse tema. Avisa para a gente entrevistar ela. Maravilha, maravilha. E eu fiquei com esse tema. Então, essa obra são sobre mulheres. Escrita só por mulheres. Só por mulheres. Eu não vou lembrar. Falando da parte profissional. Isso, o meu tema é esse. Eu vou falar do machismo institucional. A gente vai lançar logo, logo. A gente vai então, tendo machismo, desculpa te cortar, tendo um machismo institucional, nós podemos falar que tem a superação das mulheres para vencer tudo isso. E é essa a história? Tem, sim, o pano de fundo. Ó, jornalista, é muito, querendo saber tudo. É muito bacana. Esse é o pano de fundo mesmo. Porque eu sempre gosto de falar desses assuntos com muita seriedade, né? Porque a gente começa a falar disso, aí já começa o pessoal a entortar o nariz, falar que é mimimi. Mas a gente que tá na pele, nós temos as nossas dores, a gente sabe como é que é. Então, se você pegar, tem uma obra pequenininha, acho que de 80 páginas, de uma professora da PUC, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela escreve sobre estereótipos de gênero. E ela escreve com uma aluna, orientanda dela. E ela fala, esse livro aborda a linguagem utilizada nos processos, fazendo um comparativo da década de 80, 90 com o que se utiliza hoje. Então, como as mulheres eram tratadas no processo, qual era a linguagem destinada, tanto pelo juiz como pelo Ministério Público, e são situações que se repetem. Assim, ela faz esse comparativo, mas não dá para a gente dizer que teve um salto de qualidade dos anos 80 para cá. Teve uma mudança, porque as pessoas agora estão mais polidas. Esse é um tema que tem sido ventilado o tempo todo. Sim. O pessoal vai em cima, fiscaliza, cancela, joga nas redes. Então, as pessoas estão um pouquinho mais receosas, mas ainda não está incorporada a mudança de cultura. Parece que é assim, um cuidado, tipo, eu posso ter problemas por isso, mas não porque já vem, isso é cultural e ainda vai levar algum tempo. É uma questão de conveniência, que as pessoas têm mais cuidado porque vai expor, vai que me cancelam, vai que eu tenho algum problema. Mas realmente ainda não está incorporada a cultura, não teve essa mudança ainda. É um trabalho de formiguinha, né? Muito possivelmente as próximas gerações terão uma postura melhor do que a nossa. Eu tenho certeza que sim, pela própria postura da mulher hoje, as crianças já vão... Isso, exatamente. Isso é o que se espera, né? A gente tenta difundir essa educação. Eu, no meu papel de docente, como advogada, como mãe, eu sempre converso sobre isso. E esses temas de direitos humanos em geral, são temas que eu coloco na mesa na minha casa, que eu converso com o Mate. Mate tá... O Mate tá com tudo na ponta da língua, tá afiadíssimo em direitos humanos. Lá nisso, beijo pro Mate, que fez aniversário essa semana que passou, Foi né? na semana passada. Quantos anos ele fez? O Mate fez 12 anos. Olha, até dispensamos a professora mais cedo para ela chegar em casa. Isso. Olha, Mate, vai visitar a nossa pós e quer te conhecer. O Mate é uma figurinha, eu já levei ele na graduação, vou levar ele lá na pós.
leva. Já está super conhecido. Bom, e falando dessa parte da dificuldade, das dores, né, da mulher, como foi a sua superação? Porque é um podcast sobre superação, como ser humano, melhor dizendo, como mulher, que me parece que você formou com 21 anos. Isso. Olha, como é que você sabe? Formou com 21 anos, então super nova, você já tem, né, assim, não parece que você falou que fez datilografia, eu fiquei assim, mas quantos anos ela tem? Eu tenho 40. Tem 40, começou com 21. Quais os desafios e as superações que você teve que, né, se impor e continuar, e se impor não só assim em relação a pessoas, mas consigo mesma, não, vamos Cláudia, qual, assim, 21 anos formada, como foi isso? Nossa, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sei quantas mulheres criam identificação com a minha história, né? A minha história é a história de muitas. Eu me formei muito nova e no ano que eu me formei foi o ano que eu me casei. Lá atrás, pela primeira vez, Uau! Foi em Então, peraí. 2005. Foi horas complementares, TCC, estágio Casamento. e marido chegando. Isso. Aliança E chegando. OAB, né? Estudando para OAB ainda. OAB. Olha, eu falando assim para você, Eu não tenho tempo de estudar, porque eu trabalho, sabe? Então fica difícil. Então, ela vai provar agora que não fica difícil. Não, eu tô falando isso para você e quando eu conto essa história, eu fico pensando, como é que eu consegui, né? E depois eu tenho essa resposta, vou até te dar. Porque a gente que é mulher, a gente conjuga muitas atividades e isso é extremamente cansativo. É tanto, vou tomar só um golinho aqui. É tanto que eu falo, quando a gente precisa fazer as coisas na vida no momento certo, que a gente tem energia, porque quando a gente tem 20 anos, viu, Michel? 30, a gente não acredita que a gente vai perder energia. Perde. Eu não tenho, assim, condição de imaginar como é que eu dei conta da vida que eu tinha. E perde. Perde. 52 aqui, você viu quanta vitamina, né? Quanta vitamina. Você é porreta. Tá lá, ó, na pós-graduação e não dorme, interage, toda linda, maquiada. E por dentro, assim. Mas eu vou te falar. E aí fui mãe em 2006, perdão, da minha primeira filha. Um ano depois já engravidei da minha primeira filha. Nossa. E conjugando um monte de coisa. Começando o meu escritório, porque eu não trabalhei para outro escritório, né? Eu não tinha Começou renda. o seu. Eu comecei o meu. Visionário. Com o meu sócio que está comigo até hoje, um beijo, Paulo, estava na reunião comigo, me trouxe até aqui, Paulo, no escritório. Paulo, você teve que trabalhar para ela vir aqui, é isso? Paulo querido, ele é vice-presidente da nossa comissão de processo civil, me ajuda muito. E aí essa loucura toda, tendo que dar conta de maternidade, carreira, estudar, família, é muito cansativo mesmo. E assim, alguma coisa você não vai fazer bem feita. E eu gosto de falar isso porque às vezes as mulheres olham pra gente e falam assim, nossa, meu Deus, você foi muito poderosa. Não, gente, não fui. Eu sou um ser humano como todo mundo. Eu tive alguma coisa, eu negligenciei em algum momento, não dá pra fazer isso direito, tô muito cansada, não vou entregar e tudo mais. E às vezes não precisa ser excelente, pode ser bom, mas fez. Exatamente. O feito é o melhor do que o perfeito, né? E eu tive uma rede de apoio maravilhosa. Então, eu tinha os meus pais que me ajudaram. Eu ainda ontem estava falando isso com a minha filha. Muitas vezes, o meu pai e minha mãe levavam os meus filhos no pediatra. Muitas vezes, o meu pai ia na reunião de escola dos meus filhos. Porque não dava, às vezes eu estava viajando, já fui fazer audiência com filha pendurada no peito. Até um dia desses ainda, recentemente eu estava fazendo aula de mestrado, o Mate, meu filho joga futebol e a minha filha joga vôlei. Um na segunda e quarta, outro na terça e quinta. Mãe, pelo amor de Deus. Super diferentes. Super diferentes. Mãe, pelo amor de Deus, vai ver o meu jogo. Eu não consigo assistir o jogo de futebol do meu filho. É o Uber que leva, é o avô que leva, o avô paterno. Minha ex-sogra, meu ex-sogro também são maravilhosos, me ajudaram muito. Sem eles eu também não teria conseguido. E até hoje ajudam bastante. Então, aí eu fazendo aula de mestrado, meu filho, mãe, vai ver meu treino hoje, por favor, por favor. E eu comecei a chorar, porque eu estava na minha cabeça, né, a culpa por estar negligenciando o filho, e a culpa por precisar assistir aquilo,
E eu lembro que na época da pandemia, isso foi na época da pandemia, eu fechei assim o notebook, falei, quer saber que se dane a aula, eu vou assistir meu filho jogar. E fui assistir meu filho Sim, jogar. uma hora. Um momento não vai, outro vai. Exatamente. Outra coisa, tipo, eu toco muito no assunto das pessoas. Eu não consigo. Eu trabalho. Ela trabalhava, estudava, tinha filho e tudo isso que ela está contando. Mas ela tinha uma rede de apoio. Gente, crie sua rede de apoio. Exatamente. Você tem seus pais, sua sogra, já começa não brigando com eles. Porque você tá atirando no seu pé, gente. Sogra, sogro, pai, mamãe tem, tudo em ordem. Isso. Se você não tem mais seu papai, sua mamãe, alguma coisa aconteceu, crie uma rede de apoio através do quê? De amigos, amigas. Então, por exemplo, você tem amiga que mora perto, ela leva seu filho, um dia você busca Isso. e vai se virando. Gente, não põe desculpa. Exatamente. Na verdade, quando a pessoa fala assim, eu não consigo, não, você não quer. E tá tudo bem não querer. É só a gente reconhecer, não, isso não é a minha prioridade. Tem um monte de coisa que eu queria fazer agora. Eu queria fazer doutorado. Mas não consigo. Não, eu não quero dedicar tempo a isso. A verdade é essa. Eu quero viver, fazer um monte de coisa, passear, curtir. Eu não quero me dedicar a isso agora. Mas eu quero ter o doutorado. Quero, mas eu não quero pagar o preço agora. Então, pronto, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu me respeito e tudo bem. Então, vai no seu tempo, mas vai. Mas vai. Essa coisa de rede de apoio que você falou, eu gostei muito dessa dica, cria a sua. Eu tenho uma amiga de infância, que eu sempre gosto de homenagear ela, que é a Jame. Ela me ajudava com os meus nas férias das crianças, os filhos dela têm a idade dos meus. Nas férias das crianças, ela levava meus filhos para passear, porque não dava para eu fazer isso. Eu isso. também tive isso. Isso é maravilhoso. A gente cultivou, né? Sim. Relacionamento, galera. A gente relacionamento. Cultiva, né? E não vai brigar com a família, não né? Não vai brigar com a família. Pelo amor. Porque eu não gosto, porque falou isso para mim. Gente, releva, todo mundo tem tal, e vamos Exatamente. Com o pai, com a mãe, com a sogra, com o sogro, com o amigo, com o vizinho. E além disso, coloque-se você como um agente para entregar apoio para quem precisa. Eu tô aqui, viu? Se vai viajar, tá trabalhando, deixa tua filha aqui, eu vou lá dar comida. Porque troca, quando você precisar, você vai ter também. É assim que funciona. E fui vivendo desse jeito até consolidar minha carreira. Também o meu sócio Paulo, que foi uma pessoa que compôs a minha rede de apoio, e compõe até hoje, o Paulo, porque por causa da docência, eu não consigo ficar no escritório em tempo integral, eu não consigo fazer tanta audiência. Ele cuida, assim, de 80% do escritório e eu fico mais na retaguarda. Mas não abro mão do meu escritório. A sociedade, né? Cada um tem a sociedade. E viver ser mulher nesse país é uma superação diária, né? Até hoje, ontem cheguei do trabalho cansada, passei no mercado, fiz compra, cheguei em casa, louça para lavar, o Matias dormindo. Viu, gente? Ela lava a louça. O pessoal pensa que a gente não lava a louça, não faz compra. Lavo roupa, a Luizinha, minha filha, varreu a casa, passou o pano, isso era 8 horas da noite, a gente fazendo faxina. A gente sabe mexer na máquina de lavar também. Sabe? Secadora. É mais ou menos, a secadora hoje é tão moderna, parece um computador, mas a gente aprende. É isso mesmo. E ali naquela correria, eu xingando o Matias porque não almoçou, levanta agora, vai jantar, pede marmita. A vida da gente é a vida real, assim, ninguém precisa achar que a gente é Mulher Maravilha, porque a gente não é, eu não sou, não faço questão de ser reconhecida assim, mas eu aprendi ao longo desse tempo a eleger as minhas prioridades, e o que eu gosto de dizer para as mulheres se superarem, um ponto que foi assim, dica, que foi a cereja do meu bolo, ao longo da nossa trajetória, o que você mais vai encontrar são pessoas que vão querer te descredibilizar. E não é o estranho, não, aquele que você nunca viu. Isso nem é só para mulher, né? Nem é só para, mas a gente é mais vulnerável a isso. A gente é mais sensível a esse tipo de crítica. Então você vai encontrar pessoas que vão querer te descredibilizar, teu marido, teu chefe, teu companheiro de trabalho. Não acredite nelas. Esse foi o meu escudo, porque muitas e muitas vezes eu ouvi assim: mas você não presta para nada. Beleza, Tom. Você não presta, você não dá conta disso, você não dá conta daquilo. O quê? Você é uma advogada. Isso no começo de carreira, gente. Quando a gente monta o nosso escritório, você não monta o escritório hoje e está ganhando dinheiro no mês que vem. Não.
Isso nem direito, nem medicina, nem Não. engenharia, nem gastronomia. Existe Todo mundo paga um período de preço. plantação e construção até você conseguir ter uma vida legal. Então, você é uma advogada, você não tem dinheiro para fazer isso? Que absurdo. Assim, num dado Ninguém momento, começa, né? num dado momento, se eu não tivesse tanta determinação, eu teria largado e falado, quer saber? Chega. Mas eu não deixei, eu não acreditei naqueles que tentaram me descredibilizar e graças a Deus, eu vou assim mesmo. E tudo que eu coloquei na minha vida, que eu faria, eu fiz, graças a Deus, a minha determinação e a minha rede de apoio, que eu reconheço um por um sempre e vai ser sempre assim. Você falou sobre a rede de apoio, mas quando você é uma pessoa dedicada, porque quando você está em sala de aula, você está entregando, é uma Isso, entrega, é. né? Você deixou o seu filho lá para está entregando o seu melhor para os alunos, né? E isso trouxe também muitas pessoas que viram, olha, a Cláudia está na correria, está ajudando, está sendo ajudada, tudo mais. Quem não quiser falar nomes, né? Quem ou quando ou de que forma você foi ajudada, teve oportunidades profissionais por conta Meu dessa Deus, que Cláudia? excelente pergunta. Eu vou falar alguns nomes aqui que é aquela coisa, né? Quando você se coloca na energia daquilo que você quer, a vida oportuniza coisas. Eu tive pessoas que me oportunizaram coisas que, assim, as quais eu sou muito grata até hoje. Então, a Thaís Jurema, uma querida amiga, vinculada lá à nossa subseção também, a Thaís me colocou na docência sem que eu pedisse. Em um dado momento ela falou, Cláudia, Ela te trouxe. eu queria que você desse aula lá. E me colocou na universidade, eu nunca tinha pensado em ser professora, nunca. Eu tomei gosto por aquilo e No meu caso, já é o meu sonho. é mesmo, eu nunca tinha pensado, eu caí de gosto muito, paraquedas, eu e ainda falei gosto assim, muito. eu só vou fazer mestrado depois de 2 anos, se eu gostar disso. Depois de 2 anos, gostei, fiz o mestrado, continuei. E aí as pessoas foram. O próprio Fante, que é um grande amigo, assim, de E ele muito sempre tempo. fala, né? O presidente Fante, ele fala assim, cumpra processos. Exato. E o Fante, assim, É incrível. ele é uma pessoa que ele tem uma qualidade de gestor. Hoje ele é gestor, mas a gente conhece o Fante desde quando ele era da comissão de consumidor. Sim. Sempre foi muito aberto, muito, né, cuidou das relações dele. E o Fante, ele traz muito essa coisa da gestão participativa, né? Ele dá muita voz Sim. a gente, autonomia, ó, faz. Tudo que eu pedi ao Fante, tudo que eu pedi, ele falou, faz. Ó, Fante, eu queria fazer um curso assim, vamos fazer tal coisa. E ainda dá ideia, né? Ainda dá ideia. O Fante é uma pessoa por quem eu tenho bastante gratidão. Foi ele que me colocou, ele que deu meu nome na pós-graduação da ESA, por me conhecer também como professora. E ao longo da minha trajetória, muitas pessoas que confiaram em mim me abriram portas, mas assim, isso acontece. E eu, por outro lado, conheço pessoas também para as quais eu faço questão de abrir porta, porque a vida é uma troca. É uma troca. Então, eu imprimi bastante qualidade às minhas relações, as pessoas me viram a minha entrega e me oportunizaram coisas. E por aí vai, eu continuo nesse ciclo, eu continuo oportunizando também. Será que eu posso perguntar? Me veio a ideia agora na cabeça, tá? Não está escrito aqui. Que algumas pessoas falam assim, ninguém me dá oportunidade. Eu não tive oportunidade. Será que essas pessoas podem repensar essa troca e começar a fazer mais pelo outro, não esperando, olha, eu fiz por tal pessoa, ela tem que me devolver. Não. Mas às vezes você fez por aquela, mas é uma outra que Deus vai preparar que você Exatamente. nem imagina. Essa é a minha visão. É fazer a troca sem ver a quem. Exatamente. E quem vai te dar a resposta e colocar pessoas no seu caminho é Deus. É Deus. Você falou tudo. Essa é a minha visão. O que eu digo às pessoas é o seguinte: cuide da qualidade dos seus relacionamentos. As pessoas negligenciam, Cíntia, o básico, que é a qualidade. Por exemplo, você teve um dia difícil, tá estressada, nervosa. Quando você chega em casa brava, você vai descontar em quem? No teu filho, no teu marido? É justo com eles que estão aqui, com amor te recebendo, só porque é com eles que você tem intimidade, é em cima deles que você vai descontar o teu perrengue? Claro que não, porque você vai estar prejudicando a qualidade do relacionamento com eles.
E haja elabora disciplina aquilo. para isso, né? Mas quando a gente prioriza essa qualidade, eu aprendi, assim, isso foi uma virada na minha vida muito importante. Porque hoje eu dou muita qualidade aos meus amigos direto. A minha vida, eu não tenho tempo para nada. Mas pergunte aos meus filhos, eles veem isso. Eu sempre estou em contato com um amigo. Amigo, vamos tomar um café? Que dia? Dia 12 de outubro, das 15 às 15h20. É o que dá, mas eu quero te ver. É isso que eu faço. E eu Faça vou lá, gentilezas, eu né? escuto, estou à disposição do que está acontecendo, como é que está a sua vida, um interesse genuíno pelo outro. Entrega você primeiro. Em algum momento é o que você falou, Deus coloca pessoas, ou quem quer que seja, né, de acordo com a sua fé, coloca pessoas no seu caminho, porque a vida é um fluxo de troca. É um fluxo de troca. O que não dá para fazer é você negligenciar suas relações e achar que as pessoas vão bater na tua porta te oferecendo dinheiro, te oferecendo Sim. trabalho. Ninguém vai fazer isso. E uma outra coisa importante que as pessoas também não têm habilidade é: você está pronta para uma situação, aquela oportunidade se encaixa com você, não tenha medo de pedir. Qual é o problema de eu chegar em Nossa, você? eu não tenho esse. Eu peço, não sou uma pessoa pidona, assim, mas eu peço. Eu peço. Eu peço assim, e sem problema algum. Eu tenho, se eu puder ajudar, Cíntia, será que você consegue ajudar o meu amigo? Eu mesma não consigo ajudar ele, mas eu sei quem consegue. Eu vou atrás da pessoa e eu peço, sem problema. Se a pessoa se qualifica, tá à altura, tem habilidade emocional para lidar com aquilo, qual que é o problema de pedir? Mas tem gente que tá ali, toda lascada, mas Não por pede, né? orgulho, ela não pede. E às vezes, Aí fica difícil. a pessoa para quem ela vai pedir tem a necessidade exatamente dela. Então, nossa, era você que eu estava procurando. Maravilha, vem aqui, vamos fazer uma parceria e tal. As pessoas precisam cuidar primeiro do relacionamento. Por isso que a importância da network. E eu falo isso para os meus alunos. Se envolvam com a OAB, nas comissões temáticas, participem das coisas, criem parcerias. Eu tenho alunos que estão super bem já no último ano de graduação, fazendo parcerias super prósperas, por conta de relacionamento bem criado que já está desenvolvendo já há um tempo. Uma outra coisa também, às vezes você acabou de receber uma gentileza, mas você está tão na correria que você nem percebeu. Devolva a gentileza, gente, não Exatamente. esquece, por favor, Exatamente. essa coisa toda. Agora, essa parte que você falou da família, que desconta às vezes no marido, nos filhos, tal, essa dica sua, o pessoal vai rasgar papel de divórcio. Não, Olha, essa parte eu não tentei. mas você sabe que eu tenho na minha Você cabeça. falou que foi uma virada, né? Então o Que pessoal vai eu estar. acho que dentro de casa é o lugar em que a gente tem que se sentir melhor e proporcionar um maior bem-estar para quem está com a gente. Então, se você teve um dia difícil, a pessoa que te ama manda uma mensagem para você assim no meio do dia: e aí, tá tudo bem? Aí você, cara, Tá tudo ruim, eu tô tá passando vendo? mal. Você percebe como é tão instintivo que você nem percebe o quanto você está jogando toxina em cima daquela relação. Você pode até, você não precisa fingir que tá bem, mas você pode falar assim: ah, amor, eu tô tendo um dia difícil, eu tô um pouco ácida, nervosa, mas que bom que você me mandou uma mensagem, quando chegar a gente conversa. Tudo que eu precisava ouvir. Exatamente. Olha, que bom sua palavra de carinho. Exatamente. Precisava ouvir isso né? mesmo. Nós temos uma colega que também é sua aluna lá na mesma classe. Eu não lembro dela. Ou melhor, não lembrava. Eu fui comer um pastelzinho lá onde você indicou, maravilhoso. Sim. Alunos na frente da Uni. É uma delícia. É maravilhoso, um casalzinho super simpático, Isso, né? E aí ficou parada atrás de mim, e eu vi que tinha alguém atrás de mim, olhei, aí eu vi que ela sorriu assim, falei, você é da minha classe? Que a gente ainda está conhecendo, eu não lembro, né? Ela falou assim, mas eu lembro muito bem de você. Eu estava perdida, não sabia o que fazer da vida, desempregada, e não sei quem falou para eu ligar para você que você ia me ajudar. Você não estava pegando ninguém, mas você foi me dando você foi me dando tantas dicas, como eu podia, onde eu deveria, qual ramo que poderia me dar mais dinheiro, onde eu poderia ser aceita, onde mandar o currículo, como fazer o currículo, não sei o que lá, e você nem sabe. Eu segui exatamente o que você falou, e no primeiro que eu mandei, eu fui aceita, trabalhei vários anos, estou terminando esse ciclo lá agora, estou indo para outro escritório 4, 5 vezes maior. Olha que bacana. Então, às vezes, tá vendo? Você tem fãs e não sabe. Então, você vai fazendo a rede. Isso mesmo. Tenho certeza que ela tá ali atrás, que ela sempre um pouquinho atrás, mas tá torcendo por mim. Sem dúvida, porque você deu atenção, teve cuidado com aquele relacionamento. É super importante. É importante, é importante. Agora, fala para nós.
que você quer deixar no final agora da nossa entrevista? Palavras, frases, uma frase, uma palavra de impacto que você acha importante deixar para o público em geral, não só os estudantes de direito e advogados, lógico que eles têm nosso carinho, mas também para a pessoa que está pensando em fazer direito ou que quer ouvir alguma palavra, o que você tem a dizer? É o recado final. Recado final, vamos lá. Na verdade, quando me perguntam isso, eu sempre digo o seguinte, gente, eu nunca sei elaborar uma coisa de efeito, assim, vai falar, nossa, isso mudou a minha vida. Que frase. Eu não sei. Mas o que eu gosto de dizer para as pessoas é a respeito, assim, de alguns pilares para você nunca abrir mão na sua vida que funcionou para mim. O primeiro deles eu já falei, nunca permita que ninguém te descredibilize. Isso não é uma tarefa fácil. É você ficar cego, surdo e mudo para todo mundo que vai tentar te derrubar. E o pior é que quem vai tentar te derrubar é quem está perto de você. Ninguém chuta cachorro morto, então alguma coisa certa você Exatamente, tá fazendo. alguma coisa você está fazendo. Com relação à galera que pretende vir para a nossa ciência, né? Eu gosto de falar o seguinte. Você precisa ter habilidade, e se não tem, desenvolva, se tem, melhore, com o teu sentimento de justiça. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, claro que tá, a gente celebra o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, mas a gente está aqui para viabilizar, para instrumentalizar a justiça. Então, a responsabilidade que eu assumi, tanto na docência quanto na advocacia, é reconhecer a partir de quais bases eu estou atuando. A gente vive num país absolutamente desigual, que tem dores muito profundas. Direitos humanos. Direitos humanos. A gente tem que falar disso o tempo todo. E atuar com muita, muita, muita responsabilidade dentro da nossa ciência. Então, desenvolva a sua sensibilidade, competências que são correlatas ao direito, mas que não têm relação absoluta, direta com a questão do direito. Então, não só a questão do direito civil, penal, de processo civil, mas aprenda a tratar de empreendedorismo, entenda de justiça, filosofia, sociologia. Claro, gente. Assuntos gerais. Assuntos gerais. Não dá para entender de tudo um pouco, de tudo com aprofundamento, mas dá para entender de tudo um pouco. Isso melhora a sua petição? Totalmente. Totalmente. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um professor meu do mestrado e ele estava tratando de uma situação em que uma mulher negra teve uma dispensa discriminatória, mas assim, estava muito nítida. Muito nítida a dispensa discriminatória, porque o gestor dela tinha orientado, e assim, o gestor tão cabeçudo que mandou por WhatsApp, por e-mail, orientação, olha, não quero que você use seu cabelo assim, alise. Tá feio, alise e tal. Chegou um dado momento que ela resistiu, ele demitiu ela claramente por aquele motivo. E ele ingressou com uma ação trabalhista, uma indústria gigante, assim, uma empresa muito grande. E ele trouxe os protocolos, as convenções internacionais que falam sobre o racismo, também, né, fez a referência a respeito do assunto que consta no ordenamento interno, trouxe todo um pano de fundo de uma questão do racismo estrutural, a tese lá do professor Silvio Almeida, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, e a juíza que julgou o caso conhecia e se sensibilizou. Assim, quando você leva esse repertório para o juiz, é muito comum que o juiz não conheça as raízes daquele assunto, né? E quando ele entende, quando ele tem atenção com aquilo que você escreveu, que aquele problema está relacionado a um problema que está muito mais embaixo do que parece que está, você leva mais elementos de convicção para o juiz. E Sim. Além disso, quando o advogado é mais sofisticado, ele vai parar lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim. Eu conheço advogado que atua já nesse nível. Só internacional. Internacional. É muito importante trazer uma base robusta de direitos humanos. E voluntariado. Voluntariado traz um pouco desse saber geral. Não, saber geral talvez não, mas é conhecer a habilidade. Isso, traz. Voluntariado é excelente. Aliás, pessoal que não conhece, né, o direito, as comissões de direito do OAB Santo Amaro são 47, 44, um número mais ou menos assim, salvo engano. Todas elas trabalham por voluntariado, é um exército de voluntários. Sim. Então, trabalhe o seu, né, independentemente da área, trabalhe, ajude no voluntariado, porque isso
É faz importantíssimo, diferença. faz toda a diferença. Não só para a sua experiência mesmo, como para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Isso é muito importante. Então, o que eu gosto de dizer para quem vem... Então vamos lá, são as três. O primeiro não seja surdo, né? Cego, surdo e mudo. Para quem te falar coisas negativas. O segundo se prepare, se desenvolva como ser humano para que você consiga fazer a sua máxima entrega. Então, procure estudar ciências correlatas ao direito, procura conhecer de tudo, desenvolver a sua sensibilidade humana, desenvolver bons relacionamentos para você poder calibrar a sua carreira. E no final, eu garanto, depois que você estiver lá com seus anos de carreira, você vai olhar para trás e vai se orgulhar muito da sua trajetória. Porque isso é importante, é quando você olha para trás e fala, eu faria tudo de novo. Como é que eu consegui? Não sei, mas eu faria tudo de novo. Me orgulho da pessoa que eu me tornei, da mulher que eu me tornei, da profissional, da mãe. Reconheço todos os meus erros, mas eu me reconheço, me identifico como ser humano e nessa condição eu cometi erros. Estou cometendo alguns que nesse momento eu não estou enxergando. Lá na frente talvez eu veja. Quem não, né? E me respeito os meus limites, mas eu invisto em mim, no meu desenvolvimento pessoal, profissional, na minha saúde mental. Saúde mental, galera, para quem é do direito, é uma coisa louca, né? É importantíssimo que você cuide disso. A gente lida com dor, com conflito, com treta. Não durma com a audiência. Não durma com a audiência. Isso. O juiz foi amargo, não durma com ele. Não só com a audiência, não durma com conflito. Esses dias eu estava lidando, eu quase não advogo na área das famílias, porque eu sou mãe, eu não tenho mais sangue, eu tenho raiva. Mas esses dias peguei uma situação lá de direito de família de um querido amigo e eu já sei que vai vir chumbo grosso pra cima de mim, que a pessoa do outro lado, que ela xinga, sabe? Ela vai pesado, ela fala que quer que você morra, sabe assim? Ela tenta desconstruir. Exatamente. E a gente é ser humano, se você não tiver saúde mental, vai falar, o problema não é meu, esse problema é dele, eu vou fazer a gestão jurídica. Tem uma dificuldade de comunicação com as pessoas, Exato. E eu não tenho... Tudo bem, eu continuo. Exatamente. Isso também é não ouvir coisas negativas, né? Também é um braço aí de eu ficar cego, surdo e mudo. Você tem que fazer o seu trabalho e tá tudo certo, cuidar da saúde, procurar ter lazer. A gente tem o péssimo hábito de trabalhar 24 horas por dia. Não, tem que ter o seu lazer, tem que desligar, achar a tua via de escape. A minha é a docência. E você que quer, venha, é a minha terapia. Ali eu brinco com vocês, eu falo um palavrão. E na verdade, gente, na vida eu não sou de falar palavrão, não. É só na docência mesmo. Porque chamar atenção do aluno. Exato. Mas ainda mais na graduação. Mais na graduação. Que chamam. A gente ali é uma personagem, né? Você tá ali, não é você. Então você tá falando, você percebe que o aluno não tá entendendo, não tá prestando atenção, tá dormindo, você dá um grito, tá com um apagador, fala um palavrão, pronto. Todo mundo dá aquela descontraída e volta. Isso é estratégico, né? Isso não faz parte nem do meu jeito, mas é uma estratégia para chamar a atenção mesmo do aluno. Olha, faz um tempo já, né, que nos conhecemos e eu te convidei aqui para o nosso podcast Inspiração, porque com as suas atitudes, com a sua forma de viver, você superou muitas coisas e você está fazendo uma rede enorme de superação. O que é essa rede enorme de superação? Você vem trazendo pessoas e mostrando, olha, eu consegui, você também consegue. Vamos, nada disso, levanta, só mais um pouquinho, está chegando. Isso. Então, com a sua forma dinâmica, doce, assertiva, você está criando uma rede de superação. E a minha ideia é essa. Eu passei um período muito difícil, em que o meu mais velho faleceu, né? E o meu livro, eu mandei para tudo quanto é lugar, né? Eu saí atirando e acertei no Bruno Covas. Ele estava na primeira tentativa dele de recuperação do câncer, né? E ele leu o PDF do meu livro, gostou, passou para o Ricardo Nunes, eles gostaram e fizeram 10.000 cópias. Então, eu tenho essa missão de entregar para as pessoas, porque ali não fala só do falecimento do meu filho, mas fala como você superou, como eu fui superando a área financeira, eu estava no 2º ano de Direito quando ele faleceu, e como foi tudo isso e que você pode superar também, e trazer pessoas aqui no podcast que falam da sua superação, porque cada um tem a sua, né? Então, obrigada, parabéns pela pessoa iluminada que você é, continue
brilhando através de Deus na vida das pessoas, né? E eu tenho aqui o meu livro, Que linda. que faz parte de Você Superação, né? Meu amor. Aqui fizemos uma dedicatória para você. Que E linda. a gente termina nosso podcast. Não, eu só quero, assim, antes de finalizar, agradeço demais o convite. Você é uma querida, assim, a gente sempre que se encontra, sempre você tá, assim, leve, bonita, sempre arrumada, sempre de bem com a vida. A gente sabe que a maior dor do mundo, né, é alguém enterrar um filho. E isso não te parou. Pelo contrário, você serve como inspiração para muitas mulheres. Eu me sinto honrada por Muito conhecer obrigada. você. E eu já conheci o teu livro, esse é o meu, mas eu já conheci o teu livro porque o Guto, nosso cabeleireiro, O Guto também meu cabeleireiro, o Guto, 10 anos eu sou. sério, o Guto me falou, Cláudia, você precisa ler o livro da Cíntia. Eu já te conheci, mas você não me conhecia ainda. Aí eu falei, eu peguei assim, tem hora, eu comecei a ler teu livro, tem hora que dá uma embargada mesmo, assim, que a gente, não, né, meu Deus, mas eu fico muito feliz com esse exemplar, muito obrigada por esse convite, por esse tempo, e eu quero que você esteja sempre perto de mim, eu quero você Eu participar da também, minha sempre vida. perto de você, para nós irmos construindo Vamos aí. juntas, Eu obrigada vou chegar produção. lá. Obrigada, Michel, sempre muito solícito. Obrigada às meninas que falaram comigo por WhatsApp. Obrigada a todo mundo. Obrigada mesmo. Então é isso aí. Estamos terminando mais um episódio. O pessoal vai colocar lá. Vamos levantar aqui um pouquinho, tirar o fone. E o pessoal vai acrescentar aí na produção. Mas eu gostaria de uma salva de palmas para nós duas. Deus abençoe, Cláudia. Assim. E para você, público, beijo grande, beijo da Clara. Tchau, tchau.